Olá pessoal, vamos para a conversão do nosso joguinho em 2D, Scrolling Background. Vamos convertê-lo para rodar no Excel de 64 bits. Para aqueles que acompanharam os tutoriais, nós fizemos uma série com 8 vídeos. Praticamente a alteração ela vai se dar da mesma forma para todos os vídeos, com alguns pequenos ajustes. Então o que eu vou fazer? Nós vamos fazer a alteração do código para 64 bits da última parte, que é a parte mais completa, aquela que a gente já entrou com todos os códigos e que a gente tem esta visão na tela. Ok, temos praticamente o jogo completo. Então, vamos à conversão. Alt F11. Estamos com Scrolling Background aberto. E, como referência, nós vamos usar o Tutorial 7, que é o Image Animation, que nós já convertemos para x64. Qual é a ideia? A ideia é a seguinte: o módulo do OpenGL, MOpenGL e MWindow do nosso Scrolling Background, ele ainda não reflete a mudança de para 64 bits do Excel. Só que ele tem algumas informações diferentes, adicionais, que nós precisamos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa informação que está a mais no MWindow, por exemplo, do Scrolling Background. Nós vamos sobrepor no MWindow do TUT07 e depois nós vamos deletar o MWindow do Scrolling Background e arrastar o MWindow do TUT07 para lá, ok? Então vamos lá. No nosso MWindow do Scrolling Background, nós temos, por exemplo, as informações LWidget, AsLong, LHeight, Game, e se nós viermos no MWindow do Animation, nós convertemos aqui para VBA7 o HInstance, o HWND, o nosso LWidget está como single e nós temos o Santa UBG que nós não vamos estar usando. Então vamos deletar aqui do nosso TUT7 o HInstance e o HWND, que é o handle, já estão aqui. Então vamos lá no nosso MWindow, HInstance, HWND, o TMessage, o uberrunning, e vamos copiar estas informações. São 5 linhas de informação e vamos levar para nosso MWindow do TUT7. Lembrando que depois este código, que já está com as alterações para APIs e rodar no x64 Excel, a gente vai levar para o nosso Scrolling Background. No nosso WinMain, nós temos a criação do handle, ela está proporcional para a telinha do Santa Claus. No nosso MWindow, nossa criação do handle, ele está para o Scrolling Background. Então vamos copiá-lo e vamos substituir aqui. Aqui nós temos um while running, só que ele está sem o temporizador. No nosso Scrolling Background, ele já faz uso do nosso temporizador. Então vamos copiá-lo. Vamos aqui no nosso MWindow. Ok. Ele vai utilizar o Timer Proc. Então vamos lá no MWindow do Scrolling Background. Vamos copiar o Timer Proc.
e vamos colá-lo aqui. Ok. Aqui um detalhe. O High Word Long PTR, essa informação eu vou deixar ela aqui. Não precisaria ficar, tá? Porque ela foi utilizada para trabalhar com mouse. A gente não vai estar usando mouse, mas como não nos afeta, né? Vamos deixar aqui. Ela já está como long PTR, então não vai ter problema para nós, ok? O que mais? Aqui a gente já fez essa alteração. Não precisamos desse 7BG, ele era para o Santa. Aqui estas informações, ou de mouse até o point F, a gente deleta e vamos copiar o DIN Keycode. Então a gente vem aqui e cola esta informação. Porém, o Keycode é um W-param e o W-param é um long PTR. Então vamos substituir long por long PTR. É DIN as long PTR. Ok? Então aqui do L-widget, L-hide, do mouse para baixo a gente deleta. E no anterior a gente L-widget, L-hide, e a gente tem o load image e o game que a gente vai copiar para cá. Ok. O WM Mouse Move não vai ser utilizado. Vamos somente colocar um apóstrofe. E do WM L Button Down também não. Porém, nós temos uma alteração no Key Down, porque agora a gente vai ter que refletir as teclas que vão ser pressionadas. E a gente também vai ter o Key Up. Então, voltamos no M-Window, copiamos o Key Down até o Key Up. O restante do código é igual. E colamos aqui. Vamos só ajustar aqui. Ok. Como nós incluímos Key Down aqui, se nós viermos aqui em cima, a gente vai ter uma constante para o Key Down. Key Up, né? Key Down já existia. Key Up. Então vamos lá no nosso M-Window, vamos nas nossas constantes, temos o Key Down e agora temos o Key Up. Além disso, no nosso M-Window nós estamos incluindo o evento Activate. Já vamos copiá-lo também e vamos colá-lo aqui. Com isso, gera-se a necessidade da gente vir aqui no nosso WNDproc e a gente vai precisar colar aqui o evento Activate. Vamos copiá-lo e colar. Desta forma, temos alterado nosso M-Window, sendo que este vem aqui para o Scrolling Background. Para isso, a gente clica com o botão direito em cima do M-Window, remove, e arrastamos o M-Window do Tutti7 para o Scrolling Background. Agora vamos ver o OpenGL. O nosso OpenGL, ele chama um Draw Delta Time, que a gente vai copiar, porque, se eu não me engano, é a única alteração que nós temos, com exceção de que no MOpenGL do Tutti7 ele já está convertido para 64 bits. E aqui ele chamava o Draw Santa, que agora ele passa o Delta Time. Para que ele use o Delta Time, eu vou incluir aqui um Delta Time as single. Ok? Mais uma alteraçãozinha. Aqui
como a gente está trabalhando para rodar no Office de 64 bits, a gente vai usar o len B. Pode rodar com len, ele não vai ter problema, mas vamos colocar o len B. Poderíamos estar colocando aqui também C, Office 97, mas vamos deixar assim, que acredito que não tenhamos problema. Ok? Com isso, a nossa alteração está completa. Vamos deletar o MOpenGL do Scrolling Background e vamos arrastar o MOpenGL lá para cima. Além disso, o nosso mmain, ele não reflete alteração para essas duas variáveis. Vamos abrir espaço aqui para ela e vamos pegar o nosso mmain do TUT7 e copiar estas linhas de código para cá. Ok, algumas coisas aqui eram específicas para o modelo anterior, né, do TUT7. O que não for, vamos ver o que mais a gente precisa alterar. Nossa classe Stopwatch. Nossa classe Stopwatch também tem essa alteraçãozinha, só que aqui, neste modelo, nós não temos Stopwatch. E aí o restante já está ok. Não temos mais alterações. Ok? Então, vamos fechar o nosso TUT7 sem salvá-lo. E vamos salvar o nosso Scrolling Background, File, Save As. Eu criei uma pastinha para ele. O x64, Scrolling Background. E vou salvá-lo como Scrolling Background x64. Ok? Com isso, temos que alterar o Query Performance Counter e vamos fazer uso do nosso arquivo de suporte, do Win32 API PTR-Safe. Ctrl Find, Ctrl V. E aqui temos as duas linhas de código. Vamos colocar o if VBA7, then. Se for VBA7, a gente põe essas duas informações, que a gente vai ajustar ainda. Else, com esse, e end if. Aqui a gente coloca um private, e substitui large integer por currency. Vamos dar um debug, compile. Já está como x64, vamos dar um save. As demais informações, elas não são afetadas com a mudança de x64. Talvez alguma coisa relacionada a alguma variável, tipo longo, mas eu não tenho como testar. Eu precisaria de uma máquina com um Office de 64 bits para testar performance. A princípio, eu acho que quando a gente rodar esse código numa máquina de 64 bits, com Office de 64 bits, não Windows de 64, a minha máquina ela contém um Windows de 64 e um Office de 32. Então, já está salvo. Eu vou rodar aqui, ó, Alt F8, main. Ah, tem o som também, tá? O som eu não alterei. Então, deixa eu fechar. Vou dar um Alt F11. A gente tem a classe Sound, que também ela precisa estar alterada. Então, vamos lá. If VBA7, then, else, end if. Então, se for VBA7, a gente vai utilizar MC send string. Vamos localizá-lo.
e o outro é o Play Sound. Ok. Como as duas retornam longo, então o restante não tem alteração, não temos problema. Debug, compile, aqui precisa de um private. Ok. Debug, compile e save. Como nós já havíamos visto, na minha máquina ela vai funcionar numa boa. Até porque o código que estava preparado para rodar em 32 bits, ele não teve alteração. Nós só alteramos para ajustar para rodar no Office 64. O que eu imagino que na máquina de vocês, quando a gente teclar a teclinha para a direita aqui, por exemplo, o nosso player, ele vai rodar muito mais rápido. Vamos aproveitar também para corrigir uma coisinha, não sei se vocês perceberam, desde o primeiro tutorial esse erro acontece, é que eu não estou limpando a explosãozinha, que vejam só. Ela continua na tela. Nós temos que vir aqui no módulo, acho que player, no game, tá no cgame. E quando a gente testa a colisão, a gente vai vir aqui, vamos substituir aqui esta linha por collision e aqui por collisions. Com isto, debug, compile, save. Agora, quando houver a colisão, ela vai acontecer, mas vai se apagar. Ela não fica mais na tela como a gente estava vendo. Tá vendo? Então, o que eu imagino que na máquina de vocês ele possa rodar mais rápido. E aí talvez tenha que fazer alguns ajustes nas velocidades em algumas variáveis, tipo game, por exemplo. Aqui a gente tem speed 1 e max speed 3. No player, por exemplo, a gente tem algumas velocidades que max speed vai até 10, weight 1. Quando a gente a tecla para cima, né, o up, a gente sobe 28. Então eu não sei se isso vai rodar com a mesma proporção. Espero que não seja uma variável muito grande, mas são pontos de atenção. E convido vocês a replicarem aqueles que conseguiram e que estão seguindo os tutoriais. Muita gente só vê no vídeo, olha, vê uma coisinha ou outra, mas não fez o passo a passo. Se alguém fez o passo a passo e quiser replicar esta alteração, é só pegar este arquivo e fazer a alteração para o primeiro tutorial, para o segundo do Scrolling Background, ok? Vocês só vão precisar do tutorial 7 do Image Animation. Sem fazer essa alteração, vocês não conseguem. Tá? E com isso, então, nós encerramos as conversões dos tutoriais que nós fizemos. E a partir de agora, os outros tutoriais que eu fizer, eles vão ser, a princípio, em 32 bits do Excel, e eu já vou tentar também fazer a conversão para x64. Assim que eu tiver condição de ter uma outra máquina e eu puder fazer os testes, eu já tento disponibilizar para vocês sem erro nenhum. E convido vocês a me ajudarem a fazer com que essas conversões realmente funcionem. Portanto, se você estiver fazendo a conversão e não der certo, entre em contato comigo, me avisa,
no meu perfil lá no YouTube, né, tem um endereço de e-mail, pode entrar em contato e a gente tenta fazer a correção, ok? Obrigado e até a próxima.